Bom, gente, bom dia. Eu não vou me apresentar porque a maioria me conhece, né? Mas sou Marisa, costumo ser a revoltada do rolê das situações de violência contra a mulher e continuarei. Nesse momento atual, eu não estou atuando diretamente com mulheres em situação de violência. Porém, através de coisas que a gente preferia nem saber, mas a gente fica sabendo pelas redes sociais e tudo mais, né? Infelizmente, mais um episódio dessa situação do Dado Dolabella, que já deveria ter sido preso, que já deveria ter feito justiça em relação a todas as mulheres que ele, sim, violentou, sim, abusou, assim como a camareira que até hoje não foi indenizada pela violência que ele proferiu. E hoje, vendo alguns comentários a respeito da moça atual, da Marcela, lógico, né? Uma moça branca, Miss, enfim, padrão, as pessoas estão tripudiando em cima dela porque ela veio a público junto com ele para poder defendê-lo. E eu quero dizer isso para vocês, gente. E fiquei com muita dó e pensando o quanto ela também está se punindo de uma coisa que ela não tem culpa, porque ela até falou, não fui mulher suficiente e acabei aparecendo na mídia. Ela foi mulher suficiente, sim. Ela foi mulher suficiente, sim. Ela foi tão manipulada a ponto de defendê-lo mais uma vez, como outras e tantas fizeram. Ela não é menos mulher por ter feito isso, muito pelo contrário. E não é psicopata, e não é doida, e não tem problemas psicológicos. E pelo amor de Deus, não compare ela a ele, né? Como muitas pessoas têm feito, tripudiando, dizendo que ele achou uma louca, que até que enfim ele achou uma louca. Não existe loucura nessa situação. O que existe é poder, o que existe é patriarcado, ou seja, uma sociedade que ainda acha normal um homem não crescer, um homem não se responsabilizar pelos atos dele, né? E principalmente um homem de mídia. Então, não tem narcisista, psicopata, entre outras coisas que as pessoas tendem a colocar. Tem um monte de diagnóstico, ok, mas é o machismo, é o poder sobre a mulher, é o poder de ser homem e se mostrar como o tal na sociedade, tá? Essa questão de narcisista e tudo mais me incomoda demais, porque esses diagnósticos, mesmo que eles existam, eles não falam a respeito da violência contra a mulher, que ela é histórica, ela é milenar. É sim o fato do homem não respeitar uma mulher ser o que ela deseja ser, ela brilhar, ela ser ela mesma, né? Então o homem sempre quer subjugar. E ela mesma falou uma frase que é o que eu sempre ouvi aos longos 16 maravilhosos anos que eu tive no enfrentamento contra a violência, nos maravilhosos que eu digo do aprendizado, que eu sou grata, muito grata. Acontece que, assim, ela estava numa fragilidade, não interessa qual seja, mas as mulheres estando numa situação frágil, que nós não somos frágeis, muito pelo contrário, né? A masculinidade que é frágil, os homens são super frágeis, você não pode fazer uma pontuação em relação aos homens que eles já causam, eles já se vitimizam, eles já se, né, fazem um away em relação a isso, né? Então, mulheres que não sabem do seu valor, não entendem o seu amor próprio, não têm amor próprio, perdão, né? Porque a sociedade não quer que nós temos, por mais que a gente somos a maioria na sociedade trabalhadora, a maioria pagadora de impostos, a maioria que criam os filhos, a futura geração, tá? Então, assim, é importante dizer e aproveitar essa PEC horrorosa também que saiu do estupro, que uma menina vai ter de 12, 13 anos, ter que ter filho de qualquer maneira, tá? Os homens abortam sim, diariamente, quando descobrem que uma mulher está grávida e não assumem, né? A paternagem, ela não é colocada como algo que tem que ser, que a sociedade ela não coloca o homem nesse papel de paternagem. Nós, mulheres, sim.
Independente de estabilidade emocional, independente de estabilidade financeira, a gente tem que ser mãe. Se você engravidar e tiver o filho, você vai ter que ser mãe. Você vai ser julgada, não importa o que você faça. É sempre a mulher que é julgada. Tá aí as mães atípicas, o tanto do sofrimento que elas têm. Eu agora no meu trabalho no CRAS, eu vejo o sofrimento das mães atípicas. São sozinhas, são elas que vão atrás do BPC, são elas que sobrevivem com esses R$ 1.518 e que correm atrás de terapia, que correm atrás de um diagnóstico neuropsicológico, que o SUS também não consegue, enfim. É sempre a mulher. Para o Bolsa Família, para as condicionalidades, para que as crianças continuem tendo, como se diz, frequentando as aulas e tudo mais, é sempre a mulher que está indo nas reuniões, é sempre a mãe, é sempre ela. E ela nessa história toda? Aonde ela fica? Eu tenho conversado muito com as mães atípicas, eu pergunto para elas, falo, mas e você? Aonde que está você nisso? Aonde que alguém tem a empatia de entender o quão difícil é, por mais amor, por mais dedicação, por mais compromisso. Ela é mulher antes de tudo, né? Então, assim, a gente vive uma sociedade tão machista, tão cruel, tão retrógrada, que a gente avança 2 passos, 3 passos e de repente volta a 10, né? Meninas que são estupradas são obrigadas a ter a criança a todo custo, sem pensar no emocional dessa criança, sem pensar que ela é uma criança, ela não tem corpo para isso, ela não está preparada para isso, né? E assim, e o que vai ser dessa criança quando vier também? O que vai acontecer dessa criança também? E qual é a preocupação dos pró-vidas com as crianças que já estão por aí, passando por necessidade, passando por situações difíceis, que estão vivendo vivendo junto com as mães atípicas, sobrevivendo com o valor do BPC, sobrevivendo às vezes só com Bolsa Família. Cadê o pró-vida? Cadê os conservadores preocupados com isso? Não tem. Então eu falo, a minha revolta é nesse sentido. Mulheres degladiando, mulheres, assim, e as grandes falas são de mulheres, e é isso que o patriarcado quer, galera, que a gente se odeie, que a gente se dispute, que a gente observe se engordou, se emagreceu, quer nos encaixar em padrões que não existem. Então eu peço que vocês reflitam, porque somos nós por nós mesmas, nós mulheres, então a gente precisa de verdade, viver a sororidade, de verdade ter empatia uma com as outras, né? Esquecer essas questões judaico-cristãs, religiosas, que elas não nos colocam num papel de compaixão e empatia. Não coloca. Coloca o papel de que você teve o filho, né? É uma criança que está vindo, abençoada por Deus, enfim, você tem que ter a todo custo, sem preocupação do que você vai enfrentar. Agora, os homens tudo pode. Ele não... meu Deus, ele não sabe. Ele não consegue, ele não dá conta. Meu Deus, né? Uma puxada de orelha nas mães que criam filhos homens. Criem eles para a vida. Criem eles para o mundo. Para respeitar outras pessoas, não só mulheres. Eles não podem continuar se tornando alguém porque tem uma mulher do lado para que ele se torne alguém. Nós mulheres não. Nós mulheres, desde muito pequena, a gente já é alguém, a gente já se vira, já faz as coisas, porque nos é colocado esse papel. A gente não tem o direito de chorar, de se cansar, de até respeitar a nossa depressão em alguns momentos quando a pessoa está depressiva, né, das compulsões alimentares, entre muitas outras camadas do que é ser mulher na sociedade, né? O nosso prazer, a gente tem que tolir, né? A gente não pode viver ele plenamente, porque nos dão nomes, enfim. Então, peço encarecidamente a vocês, mulheres, que apontam o dedo para outras mulheres, porque os homens nem adiantam, infelizmente é uma coisa que não é papel nosso, né? Conheço muitos homens possíveis, muitos homens que querem estar junto nessa luta contra esse absurdo de
de não entender o nosso respeito e o nosso lugar na sociedade. Mas peço a vocês, mulheres, encarecidamente, esse dedo aqui, guarda ele. Guarda esse dedo aqui, tá? Pensa 2 vezes, 3 vezes. Porque se vocês estivessem no lugar dessas mulheres que já passaram por situações de violência, e eu acredito que vocês tenham passado sim, vocês não fazem ideia do que elas se enfrentam. Não tem essa... a gente pode até dizer que a gente se coloca no lugar do outro, mas a gente jamais vai saber a dor do outro. E a dor do outro, ela é muito importante, assim como a nossa dor. Então não julgue, né? Principalmente vocês cristãos, né? Principalmente vocês que estão precisando estudar de novo a história de Jesus Cristo. Entender que Jesus Cristo aceitou todo mundo, acolheu a todos, amou a todos, sem destilar ódio, sem colocar julgamento, não é mesmo? Então, assim, não julga não. Pensa 3, 4 vezes e pensa assim, você no lugar delas, não faria metade. Você no lugar de mães atípicas, não faria metade, não aguentaria metade. Então, assim, cuidado, reflitam. Rede social tá muito tóxica, né? Assim como tá a sociedade de modo geral. A rede social é maravilhosa, né? Eu não tenho rede vizinha, como dizem, não quero ter TikTok, nada disso. Mas vou aproveitar os momentos aqui, sim, para que as pessoas possam refletir, que as pessoas possam minimamente plantar uma sementinha e pensar 2, 3 vezes antes de julgar as pessoas, antes de se colocar como a régua da minha vida. A régua da sua vida não vale para ninguém, né? Então, assim, mas quis, mas quer. Pensa o que é esse querer. O que é esse querer? De onde vem esse querer? Ele é subjetivo. Cada qual sabe da sua trajetória, da sua jornada. E cada jornada é maravilhosa, cada jornada ela tem a sua especificidade, a sua história que ninguém tem o direito de menosprezar ou colocar como algo menor, né? Então, assim, antes de fingir empatia, antes de fingir cristandade, antes de fingir... Pensa, né? É aquela coisa... A palavra edifica, como dizem mesmo todas as pessoas religiosas. Não tem coisa boa para falar? Não fala. Guarda para você. Guarda, engole, né? E tenta olhar as mulheres de uma maneira, mesmo que você não entenda, porque às vezes você não vai entender mesmo, né? Às vezes tem gente que não quer entender mesmo. Às vezes tem gente que é isso. É amargurada, não entende que é frustrado, não quis crescer, não quer fazer terapia, acha terapia bobagem, não entende que essa vida aqui a gente tem que se reconstruir, construir todos os dias. O empoderamento, ele não nasce do dia pra noite, não, tá? O empoderamento é pro resto da vida, assim como o aprendizado da nossa vida. A gente cresce, a gente evolui, a gente se desenvolve todos os dias. Mas pra quem quer, né? Porque tem gente que tá só passando pela vida, não tá nem vivendo. Então, assim, com muito carinho, porque eu tô até atrás aqui dessa foto, que é uma equipe maravilhosa, que eu devo uma gratidão gigante nessas mulheres potentes, maravilhosas, e todas que eu trabalhei com a questão do enfrentamento à violência. O fazer profissional meu hoje, lá na assistência. Eu devo esses quase 17 anos de prefeitura a essas mulheres. E a mim também, é a minha história de vida. E o respeitar do que eu sou hoje e do que